Olá a todos e todas que nos acompanham. Eu vou começar falando de uma brincadeira chamada Cabo de Guerra. Vocês devem conhecer. Essa é uma brincadeira em que as crianças se dividem em duas equipes, cada uma com o mesmo número de participantes. Os dois grupos seguram as extremidades de uma corda e puxam para o seu lado, com o objetivo de trazer a maior parte da corda para a sua equipe. Aquela que conseguir puxar com mais força e levar a maior parte da corda vence o jogo. Mas em Cabo de Guerra, de Ilan Breman e Guilherme Karsten, o leitor vai precisar substituir a corda por uma fila de linguiças e descobrir que a cada página, aos adversários iniciais, 2 cachorros e seus tutores, mais personagens se juntam à contenda. Trata-se de um provocante livro de imagens que mobiliza o leitor com suas referências e o leva a pensar se é mesmo só linguiças que estão em disputa. Bem, correndo o risco de ser redundante, vou apresentar os artistas que assinam essa obra. Ilan Breman, mestre e doutor em educação pela Universidade de São Paulo, é um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil, com mais de 70 obras publicadas. É também um dos autores brasileiros mais traduzidos no exterior. Em 2023, teve 2 obras, A Espera, Desligue e Abra, como finalistas do Jabuti, fato inédito na premiação. Guilherme Karsten, escritor e ilustrador de livros infantis, tem obras traduzidas para mais de 15 idiomas. Reconhecido por seu estilo único, conquistou prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Prêmio Jabuti de Melhor Livro Ilustrado de 2021. Bem-vindos! Oi, Mazé, tudo bem? Oi, Guilherme, um prazer estar aqui novamente para a gente falar das coisas mais apaixonantes do mundo, que são o quê? Os livros. Oi, Mazé. Oi, Ilan, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de conversar sobre livros, especificamente sobre esse livro que é uma forma inédita de criar livros, né, entre eu e o Ilan. Que legal. Vamos começar, então, sem perder tempo. Eu queria começar com uma provocação. Quem mandou vocês darem esse título para o livro? O livro destinado à infância caracteriza-se, em geral, pelo diálogo entre texto e imagem. É possível encontrar livros só com imagens, como Cabo de Guerra, mas praticamente não há livros para crianças sem imagem. Nesse cabo de guerra entre linguagens, o time da imagem é o vencedor. Deixa o Guilherme começar, né? Que ele é do time da imagem. Eu não acho que exista qualquer guerra entre imagem e palavra. Eu acho que existem projetos, existem livros, narrativas que, às vezes, podem utilizar do texto, mas, nesse caso, nós achamos que não precisaria. A gente achou que seria mais interessante não ter essas palavras e apenas as imagens contando. E eu não lembro, mas eu acho que isso foi uma dica do Ilan, né, que poderia ter defendido o texto, mas falou, não, acho que vale a pena a gente fazer só imagens nesse livro. É interessante, né, Guilherme, porque quando a gente leva para a Europa, né, nossos livros de imagem, alguns países, é estranho isso, né, Guilherme? Alguns países ficam meio confusos, falando, não, precisa de texto, né, pessoal? Não é só aqui no Brasil que a galera não entende narrativa visual, isso é por isso que a gente está aqui hoje, né, para falar da importância também, livro sem texto é também livro, é também história. Então, assim, a gente leva nossos livros lá fora, a gente tem o Refugiados, a gente fez, assim, também juntos, né, que também aqui é da Moderna. E lá, por exemplo, na Espanha, o livro está com texto, porque eles não entendem, na verdade, não é que eles não entendem, né? Não é uma questão de não entender, mas é uma questão eles entendem muito bem a história, mas é uma prática deles, eles olham para o público e dizem, bom, o público está pedindo um livro com texto. E que a gente sabe, né, na nossa
prática no pé, né, no chão da escola, que eles amam esse tipo de livro, eles adoram, né? E as imagens, né, quando você colocou a questão das imagens e tudo mais, as imagens deram início a tudo, né? Eu e o Guilherme, a gente tem, vamos fazer propaganda aqui, Guilherme, a gente tem um curso muito legal numa plataforma que chama Doméstica, que chama Imagens que Contam Histórias. E nesse curso a gente conta, assim, que o mundo das histórias começou como? Com texto? Não. Começou no time do Guilherme, começou com imagem, né? Começou assim numa caverna, as pessoas em Lascaux na França, Altamira na Espanha, aqui na Serra da Capivara, Piauí, as pessoas começaram a ilustrar, a desenhar, a colocar a sua expressão artística, a contar a sua história através de imagens. Demorou muito para chegar ao texto. Então, assim, as histórias, você contar uma história através de imagens, também tem algo por trás dela que não é algo. As pessoas acham que é um pouco desconexo, né, Guilherme? Eu acho que é É porque quando você não precisa de texto, você tem o texto, você se sente tranquilo que você tem a imagem, a história pronta para contar. Então você só precisa repetir aquilo que o texto está dizendo ali e mostrar as imagens. Quando você não tem o amparo de um texto, a pessoa fica perdida. O que eu faço agora com essas imagens soltas aqui? Como é que eu conecto elas? Mas à medida que você vai olhando as imagens e revendo essas imagens, coisa que as crianças fazem muito bem, de olhar os detalhes, e ao virar de página você vê os detalhes, você começa a conectar e a história se cria naturalmente, né? Então isso é uma coisa que a criança já faz e nós adultos às vezes temos um pouco de medo de para que caminho a gente vai tomar. Mas eu acho que é um desafio muito legal. Mas deixa eu falar só uma coisa antes de você fazer uma Tá. outra pergunta, que é legal para as pessoas que estão ouvindo a gente, que o Guilherme trouxe, que acho que é tão importante, que você falou uma coisa bem legal, que é essa coisa assim, um livro de imagem requer esforço, né? Acho que as pessoas não estão um pouco tão sem vontade de se esforçar um pouco. Assim, o livro de imagem requer um esforço, né? Que é o esforço de olhar aquilo, é o esforço de entender a história que está por trás daquilo, é o esforço de ver, e na verdade, esse esforço, essa complicação do esforço é para um mundo adulto. A criança na hora capta, na hora tá indo e voltando 10 vezes, a gente tá lá, né, chupando o dedo, e a criança foi, voltou, e a gente tentando lá entender. Então, assim, é um trabalho que aqui, vocês que estão ouvindo aqui a gente, é um trabalho que vocês, adultos, têm que fazer. Nós, eu falo de vocês, mas somos nós, né? Nós como autores, como pais, como professores, assim, um trabalho para entender que um livro silencioso, como os europeus chamam, né, um livro sem texto, livro imagem, enfim, como se quer denominar, definir, é um livro que tem narrativa e tem a mesma força que um livro com texto, tem a mesma força. O que eu queria comentar a partir das colocações que você fez, primeiro, a minha surpresa de saber dessa resistência ao livro de imagens fora, né? E a outra é que eu li uma vez sobre o analfabetismo visual, uma frase que ficou para mim marcada, que é a ideia de que, pela relação icônica que a imagem tem para representar, parece que só identificar o que está representado já é o jogo, já está ganho. Identifiquei. E a gente não se dá conta de como qualquer texto ele também precisa ser interpretado, que é esse trabalho do leitor que você colocou, né, Ilan, né? Mas eu queria colocar mais uma camada nessa nossa discussão, que está sendo tão interessante, que é a curiosidade que eu acho que eu tenho particularmente, mas acredito que outros leitores também tenham, de saber como é que é produzido o livro de imagens com artistas dedicados à palavra e ilustração, porque às vezes a gente tem o livro de imagem por alguém que acumula as duas funções. O próprio Guilherme tem livros em que ele é o autor e o ilustrador. Agora, os audiovisuais, eles demandam a produção de roteiros. Com o livro de imagens é assim também que funciona? Quem é que produz o roteiro, se for esse o caso? Vocês poderiam explicar um pouco esse processo? Não, claro. Assim, a minha experiência com livro e imagem já é um pouco mais antiga, né? Exatamente com essa relação com outros artistas. Então, por exemplo, o Renato Morricone. Então, são livros que
que eu trouxe para o Renato. Então, eu trouxe uma ideia, um roteiro, e a partir desse encontro de um roteiro pensado na minha cabeça, o Renato começa a trabalhar e engrandece a obra, traz as ideias e tudo mais. Então, vem de uma ideia de um autor, vem um insight, e aí eu levo pro ilustrador, que também vira autor nesse momento, a ideia desse texto a gente vai construindo. Os livros com Guilherme de imagem que a gente tem na Moderna, antes desse, então o Refugiados e o Enganos, aconteceu um pouco isso, né? Eu trouxe a ideia, o Enganos tem a ver com coisas que eu vivi com as minhas filhas, sombras e tudo mais, e o Refugiados também, é uma ideia que eu levei para o Guilherme. Diferente completamente desse livro, que é uma coisa nova, que a gente fez, que é a quatro mãos mesmo, né? O Guilherme traz aí uma ideia de uma história, isso provoca em mim uma outra imagem, a gente combina, que é uma coisa extraordinária isso, isso no curso que a gente está dando na Doméstica, vocês podem ver isso de uma forma bem plena, a gente combina um encontro para construir essa ideia inicial que o Guilherme trouxe, e isso se transforma em outra coisa, na verdade é feito a quatro mãos mesmo, a quatro mãos, ela vai nascendo, isso desde o começo da proposta, né? Então, e esse eu acho que é o diferencial desse livro. Esse livro não é alguém que trouxe um bloco fechado, passa um tempo, alguém vai lá, retorna com as ilustrações. No livro Bocejo, eu lembro que o Renato, eu trouxe uma ideia do Bocejo, eu trouxe uma ideia lá, um livro que abria, não sei nem onde está, deve estar com ele. Seria legal até pegar isso um dia, e que aquilo lá não deu muito certo, tinha uma questão gráfica lá na editora, e aquilo se transformou em outro livro, né? Então, assim, é diferente de sentar, que eu não fiz isso que eu fiz com o Guilherme, de sentar com o Renato e construindo isso de uma forma passo por passo. Eu nem fiz isso com o Guilherme nem no Enganos e nem no Refugiados, né? Foi um processo completamente diferente, pelo menos na minha visão. Guilherme pode falar. Não, eu acho que foi isso mesmo que você falou. O interessante é que eu lembro do Enganos, que o Willan é alguém que tem ideias um zilhão de ideias a cada minuto, né? Então eu lembro que quando vinha a ideia do Enganos, vinha, vamos fazer isso, fazer essa cena é assim, assado. E como a gente tratava do livro Enganos, ele precisa ter jogo de sombras, tinha ideias que eram muito boas, e eu, na minha limitação, falava, eu não consigo fazer isso. Verdade. Não dá certo, né? E talvez um outro ilustrador conseguiria facilmente, mas eu não conseguiria. Mas, então, e eu acabei falando, posso fazer isso aqui? Aí a gente chegou numa ideia. Mas, naturalmente, esses livros imagem que a gente fez juntos, o Willan sempre joga muitas ideias na mesa, né? Então, de certa forma, eu não acho tão diferente assim de um livro com texto, né? Quando um autor me propõe ilustrar um texto. A única diferença é que o texto está ali marcado, você usou as palavras certas, você usou, né, a melhor frase, o melhor parágrafo para indicar aquela cena, né, para aplicar aquela cena. E que eu, como um bom ilustrador que eu devo ser, eu preciso não simplesmente copiar aquilo que aquele texto está dizendo, eu preciso criar informações adicionais, contrapor, para o texto enriquecer. Nesse momento que eu estou fazendo um livro imagem, quando o Willan me dá uma ideia, é justamente aquela ideia que eu vou fazer, porque eu não tenho o amparo de um texto, eu tenho só aquela imagem para contar aquela história, e aquela imagem precisa ser muito bem definida, porque ela está querendo contar alguma coisa, né? Não é uma coisa muito... não são elementos soltos, não. Você tem que contar uma história a partir de uma imagem. E nesse caso, com o Willan, esse caso do Cabo de Guerra, a gente trabalhou muito junto, assim, eu tive uma proposta, nós fomos mexendo, até que a gente chegou num caminho completamente diferente, e assim, foi um brainstorming de muitas ideias jogadas na mesa, né, Ilan? Até que a gente falava, isso aqui não tá bom, isso aqui a gente tira, isso aqui a gente mantém, mas o que a gente faz com isso, né? E até tem essas imagens para mostrar, que mostram um pouco do storyboard. Depois da minha conversa com o Ilan, eu fui começar a arriscar o storyboard e comecei a mostrar para o Ilan, eu não lembro que personagem que você tinha comentado aqui. Aí o Ilan me passou uma lista de personagens, eu fui acrescentando, e depois eu criei uma imagem assim, meio cores mais sólidas, chapadas, assim, só para pontuar onde eu queria colocar esses personagens e como eu queria
contar através das cenas, né? E aí depois foi a criação das páginas em si, né? E um ponto, eu lembro que, naturalmente, uma primeira cena me leva uns 2, 3 dias para criar, assim, um pouco a mais. Geralmente, depois, as próximas levam um dia, normalmente. Então, tem essa primeira cena aqui, que é a cena do storyboard, né? Eu tenho um arquivo pronto já que já está numerado, então eu só imprimo. Normalmente eu imprimo e começo a rabiscar, às vezes faço no computador mesmo, e ali eu coloco todas as informações. Então, essa imagem tem 4 quadros, e eu anoto, ali está anotado embaixo, vão chegando mais pessoas, um padre, um astronauta, um rei, do outro lado, aqui como um muçulmano, mas acabei não colocando um muçulmano, o oponente do padre era um líder, um judeu, né? E eu botei um mergulhador, uma rainha. Então, ali são ideias que a gente teve, e depois eu vou vendo se vale ou não vale, como é que ele se encaixa na cena ou não se encaixa. Aí, na segunda cena, já é uma construção. É o primeiro layout que eu fiz, usei algumas cores sólidas, mas você vê que é um rabisco bem, bem mal feito. Os meus layouts não são nada bons, assim. Eu gosto muito de gastar tempo em cima da imagem final e não fico muito no layout. O layout, para mim, é só para marcar os espaços, né? Então, esse foi o primeiro rabisco, assim, da cena. A terceira cena já é uma cena final de como vai fazer essa divisão da página, né? Então, é uma cena aberta, então ela vai dobrar no meio. Tem essas cores, e essas cores pontuam mesmo os que são os seus antagônicos, né? E até essa cena também, ela é recriada nesse curso que o Ilan comentou. Então, no curso, eu mostro como eu fiz esse livro, mas eu ensino as pessoas a criarem as cenas de uma forma mais simples, de uma forma que qualquer pessoa possa criar um livro ilustrado, né? Criar uma ilustração. E aí tem a próxima cena, que que as próximas 3 cenas que se seguem são simplesmente a sequência das páginas, né? A primeira cena finalizada é apenas os 2 cachorros com os seus tutores, né? Sendo puxado pelos cachorros, e no centro da página está aquela linguiça, aquela tripa de linguiça, aquela fila. E a próxima cena com mais elementos, e a última cena com mais e mais e mais personagens. O que a gente não quis, o que a gente quis, na verdade, foi criar, assim, dar liberdade para qualquer personagem possível, né? Aliás, até impossível, né? Você tem qualquer... A gente foi jogando ideias na mesa, vamos colocar umas coisas diferentes aqui. Então, você tem um jogador de basquete, você tem um elefante, você tem um navio de pirata, você tem um dinossauro, né? Todas essas coisas para criar a força. E um ponto que eu acho super interessante do ponto de vista técnico, a primeira ideia não era uma linguiça, né, Ilan? Era um osso. Você lembra? Que esse osso apontava da primeira ideia, que era um esqueleto. Só que um osso, ele é muito pequeno para ficar no meio da página. E nessa centro da página, o osso ia sumir. Vai estragar a nossa história completamente. A gente precisa fazer uma coisa maior. E um osso maior não estava ficando legal. A gente teve a ideia de fazer essa tripa de linguiça que atrai cães também, né? Então, acabou virando essa tripa de linguiça. Ficou ótimo essa tripa de linguiça. Né? Resolveu. Ficou ótimo na capa também. A capa é um arraso, né? Assim, ele usa a linguiça como parte da letra, né? E é uma tripa de linguiça universal, né? Porque o livro está indo agora para o Canadá, quer dizer, uma tripa de linguiça canadense, do País Basco, né? Que eles sabem, lá tem muita linguiça boa, né? Na Espanha. E também, não, aí tem outro que é refugiados que está indo para onde mesmo? Para a Polônia. Já é outro livro, mas também é um livro de imagens, né? Então, você vê que livro de imagem tem um toque universal, e é muito fácil de traduzir também, né, Guilherme? Muito, muito. A história é muito simples né? Visualmente ela é simples, todo mundo entende, né? E você não precisa de palavras, então tá resolvido. E cabo de guerra, para traduzir? Tug of War, né? Que a gente traduz.
Mas aí Mas agora existe jogo, né, com outro nome. esse Tug of War, mas aí não sei como vai ficar em francês, a gente vai descobrir agora. Como vai ficar em francês, como vai ficar no País Basco, eles falam euskera, né? E aí eu tenho livros em euskera, até aqui bastante livros em euskera, nunca entendo nada, né? Mas enfim, eles vão contar para e Polônia então nem se diga, né? Eu também tenho um livro na Polônia que não sei nem se meu nome tá lá, né? Mas enfim, isso são coisas do mundo da tradução que a gente tem que confiar, né? Tem que fazer Mas que delícia. É uma delícia a gente saber o que está por trás da produção, é muito bom. E acho que ajuda a entender a complexidade do trabalho e encoraja, vamos trabalhar para ler todas essas coisas. Né? As pessoas têm Bom, que o que saber, eu deixa eu falar uma queria. coisa. Eu queria falar uma coisinha, mas é que acho que é importante. Não sei se tem a ver com. Mas Fala. faz a sua pergunta que depois talvez tenha a ver. Vai, pode falar. Tá bom, então vamos lá. Que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, com alguma coisa que você já falou, que há quem pense que o livro de imagens é para criança bem pequena que ainda não é alfabetizada. Mas acontece que Cabo de Guerra tem camadas de sentido que só leitores mais experientes vão captar. Que leitores vocês tinham em mente? Então, é bom porque eu também queria falar sobre isso. Primeiro, eu não sei, depois o Guilherme vai falar, mas eu nunca pensei, eu estou há 25 anos fazendo isso, eu nunca pensei num leitor com faixa etária. Aliás, nunca pensei num leitor. Você ficar pensando no leitor, você não trabalha, né? Então, assim, depois que você termina a obra, obviamente que ele se direciona a um leitor, esse leitor vai ser escolhido em parte pelos pais que compram os livros, pela editora que recebe o original, aqui estou falando de texto principalmente, então ela vai olhar e falar, bom, isso aqui é para tal idade. Eu, às vezes, nem concordo, mas a editora tem que fazer isso porque é uma questão de mercado, é impossível você não fazer uma indicação de faixa etária que se faz hoje, não é nada fechado, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Eu não penso em leitores, nunca penso em no sentido da faixa etária, vou encaixar, vou aprisionar isso vem depois e os leitores nos ensinam, né? Nos ensinam. É uma coisa impressionante. As faixas etárias elas ficam elásticas e é uma coisa muito bacana. Mas você falou uma coisa antes que eu acho. A Guilherme falou uma coisa antes muito importante que me fez pensar e você também falou, mas que quando você fala da complexidade do livro, isso é bacana porque quando a gente faz um livro que aparentemente coisa que eu mais detesto quando falam historinha, detesto isso. E a sua historinha, esse livrinho, não sei o que lá. Nossa, tem um repertório por trás, o Guilherme estuda, que é uma loucura, é um cara que está no mundo, eu tenho uma trajetória de muito estudo, mundo acadêmico, a gente traz muitos repertórios, a gente discute profundamente, o livro demora para ser feito, então não é qualquer coisa que a gente jogou lá. Então, assim, tem muito conhecimento lá dentro, tem muito conhecimento, tem muito, muito repertório. Então, é um livro assim e é por isso que ele se torna universal, por isso que as editoras estrangeiras estão olhando para esse livro, é por isso que esse livro foi lá para, né, o Guilherme levou esse livro para a China quis fazer esse livro, a Bolonha e não sei o que lá. Isso não é à toa, isso não acontece à toa, é porque tem lá uma filosofia, um conceito que ele é profundo, e cada um vai tirar o seu sumo. Quando você vê uma obra, eu lembro que quando eu fui para a Holanda, há muitos anos, eu passei no Museu do Van Gogh e eu vi crianças de 3 anos holandesas olhando para a mesma obra que eu estava olhando. Obviamente que eu olhando para uma obra do Van Gogh, eu tenho uma interpretação e aquelas de 3 anos têm outra, é outra camada, mas tava eu, um adulto, era jovem, né? Tinha cabelo na época. Um jovem adulto, era eu um jovem adulto, olhando uma obra junto com crianças de 3 anos, e a obra era tão boa que pegava os de 3 e pegava um jovem adulto. Só que eu entendia de uma forma com certeza, e as crianças de outra. É isso é arte, essa é a nossa relação aí que a gente deveria ter pelo menos com a arte. Porque o que a gente faz é arte, isso é uma outra questão, né? É arte, a gente não tá lá para educar, a gente não tá lá para. E porque a gente não tá lá para educar, educa, tá? Porque o livro fala bastante coisa sobre a área, tem milhões de assuntos, mas porque a gente não fez o livro nenhuma vez, pega a gravação, né, Guilherme? 2 horas e meia de gravação, a gente não falou uma vez sequer, a gente falou sobre vamos fazer isso para educar as crianças, para fazer isso, aquilo, porque isso, a moral e os bons costumes, ou isso, papapá. Não, a gente estava lá como 2 artistas tendo surtos criativos, rindo, ficando desesperado, indo e voltando, e depois que você termina isso, começa a produzir isso, o que acontece? Exatamente isso, se torna uma obra sim educativa, sim que dá para fazer, dá para aprender muito, mas como consequência, né? Eu penso que
esse livro, você pode, como você falou, tem muitas camadas, mas você pode ler a camada mais... Eu não vou dizer é de cima, a primeira, que é você ver uma história que você se diverte, sabe? E você pode ir para outros lugares aprofundar mais, e tem muita coisa para conversar. Mas se não chegou nesses lugares, está ótimo, você vai se divertir aqui. Tem sempre, sei lá, lugares para cavocar na história para contar. Às vezes eu penso Guilherme, sempre tem um gatinho. e sempre tem um gatinho para dar mais história. Sabe o que eu acho? Às vezes eu acho que esses livros de imagem, a criança lê e acha divertido, acha legal, ou se ela não entendeu, ela fala, não entendi. O adulto parece que ele ao final, ele tem que ter entendido alguma coisa, assim, uma camada profunda de alguma coisa. E aí, por isso, tem esse medo do livro-imagem, sabe? Ah, meu Deus, isso eu não entendi esse negócio. Com que cara eu vou olhar para a pessoa que está lendo comigo? Mas eu acho que tem essa coisa tá ali para a gente curtir, sabe? E você encontra... Tem coisas que eu e o Ilan criamos ali, pode apontar para esse caminho, pode apontar para esse... Mas os leitores vão achar outros caminhos. E tá ótimo, tá ótimo. Você descobre coisas e coisas a partir do teu ponto de vista, do teu olhar, né? Da tua vivência. A gente está assim, caminhando aqui para o final do nosso papo, que está saborosíssimo, mas eu não queria terminar sem pedir para vocês alguns motivos pelos quais vocês acham fundamental incluir nas bibliotecas escolares, nas bibliotecas pessoais, livros de imagem para pequenos, médios e grandes. Bom, assim, primeiro eu acho que é essencial ter livro em casa. A gente vive uma crise eterna no Brasil de não ter livro, né, de imagem, de texto, qualquer livro, né? Tem celular, tem iPad, nada contra, né? Tem aqui também em casa. Tem celular, tem iPad, tem tudo, mas tem livro. Aqui em casa tem livro, pelo menos, né? Então, assim, a gente tem que, primeiro, então é isso, né? Tenha livro em casa. Ponto. Agora, livro para criança que tenha texto e imagem, porque o mundo do texto faz parte do mundo da criança, é importantíssimo ela ter relação com o mundo do texto. O mundo do texto significa linguagem, linguagem significa pensamento, significa inteligência, significa conhecer o mundo, significa se conhecer. Sem linguagem escrita, a gente voltaria para a época das cavernas, literalmente, né? Então, o texto, ele revolucionou o mundo, com as suas coisas boas e ruins, mas a gente está hoje aqui falando no StreamYard, aqui numa plataforma, por causa do texto, que fez a gente chegar onde a gente chegou. Então, assim, é muito importante. E o livro de imagem remete não só ao passado, mas um olhar que a gente falou até agora sobre algo que a gente, às vezes, não tem noção, que são as várias camadas que uma narrativa visual pode te possibilitar, além dos repertórios do próprio artista. O Guilherme tem influências enormes na vida dele. Toda vez que uma imagem aparece num livro, não é a imagem sozinha, ela vem carregada dos autores, os repertórios do próprio artista, né? Então, portanto, comprem livros em primeiro lugar, comprem livros com texto e comprem livros de imagem. Eu faço essas palavras... Gosto de preferência, né, Guilherme? Isso é verdade. O livro de qualidade. Eu faço as palavras do Will, as minhas palavras também. É isso, eu acho que primeiro, como o Will falou, não importa, compre livros e divirta-se. E acho que livros só com imagem são uma outra proposta de leitura, né? Eu acho que você deve se aventurar em novas propostas de leitura, novas propostas de descobrimentos, sabe? E não deixa de ser um livro completo só porque não tem um texto. Ele é um livro completo por si, é uma proposta diferente apenas. Sem dúvida. Ilan, Guilherme, eu queria agradecer muitíssimo vocês reservarem um tempo para mostrar um pouquinho o que está por trás desse cabo de guerra, que no final venceu a palavra, venceu a imagem, empate, né? E eu queria desejar muito sucesso para vocês e que venham outros livros dessa parceria tão produtiva. Muito obrigada. Obrigado, Mazé, obrigado, Guilherme. E que o pessoal leia bastante, você ia tocar a questão do livro, né? Comprem livros e que a mudança vem. Até a próxima, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.